Por que nós mulheres nunca fantasiamos aquela ideia de namorar aquele cara legal? Aquele cara inofensivo, sabe? Porque nós queremos homens que assumem as responsabilidades, que tomam o controle das coisas. Por que na época do Elvis Presley todas as mulheres amavam ele, era fascinada por ele? Porque ele não seguia uma regra sequer. De fato, Elvis era adorado pelas mulheres, mas ao mesmo tempo ele também tinha a pecha de gay. Ele tinha a pecha de ser um homem afeminado. É possível, evidentemente, fazer uma análise para entender quem é que achava ele afeminado e quem achava ele um sex symbol, mas não se pode dizer que naturalmente o estilo dele era um estilo de um homem alfa que quebra as regras e algo nesse sentido. O que eu gostaria de dizer aqui é que a figura do homem bonzinho é associada à figura de uma pessoa lerda, é associado à figura de uma pessoa boba. E essa figura, evidentemente, ela não vai conseguir nada na vida, né? Porque principalmente no Brasil, que é o país da malandragem, o país da malícia, a figura do bobo, a figura do bobinho, é a figura de alguém que não está preparado para viver a vida. E é interessante pensar que reconhecer esses padrões de personalidade envolve muito do nosso próprio limite cognitivo, né? O nosso limite de entender como as pessoas são. E geralmente o nosso limite é tão baixo, que pequenas características fazem com que a gente meio que entenda um todo, e normalmente faz com que a gente entenda errado. E é óbvio que isso não tem a ver com a nossa biologia, até porque esses tipos sociais, o malandro, o bobo, o lerdo e por aí vai, são tipos, quando vistos na realidade concreta, quando vistos os sujeitos empíricos, são tipos muito complicados. Assim, as pessoas são muito mais do que esses tipos. E aquele que é ingênuo num dado ambiente pode ser muito ligeiro em outro, e que é ligeiro em outro ambiente pode ser ingênuo nesse primeiro, e por aí vai, por aí vai. Assim como a própria ideia de um imaginário feminino que corre atrás de um homem que é cafajeste, de um homem que é o inverso do bobo, é também um imaginário um pouco complexo, né? Afinal de contas, aquilo que se quer, aquilo que se deseja, quem você acha que vai ser alguém legal para estar com você, isso é uma coisa muito complexa e que vai mudar de comunidade a comunidade, de estado a estado, de classe social a outra classe. Vai ter uma questão de raça também envolvida e por aí vai. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Esse estereótipo do homem cafajeste que é mais querido pelas mulheres do que o homem que é o bonzinho, no fundo é um exagero muito grande daquilo que é uma coisa meio óbvia, né? Que é que o ingênuo não é uma boa companhia. E claro, quando eu digo que o ingênuo não é uma boa companhia, eu já estou lidando com o estereótipo ideal da ingenuidade, né? Que aquele que é 100% bobo não seria uma boa companhia. Mas o que é ser bobo, o que é ser esperto, ligeiro, por aí vai, isso é construído socialmente. Isso existe dentro de um jogo de significações sociais, de o que a gente entende por ser uma pessoa que vale a pena e o que a gente entende não ser uma pessoa que vale a pena ter como companhia. Ao longo do vídeo a moça chega a falar dos homens das cavernas, né, que desde os homens das cavernas são os alfas que são escolhidos, os provedores que são escolhidos e assim. Com todo respeito, acho que essa não é uma conversa de teoria da evolução, não é uma conversa de um passado primordial, acho que isso é uma conversa das relações que nós temos no presente. E sobre como dentro de uma dinâmica entre homens e mulheres no presente, você tem a figura do homem protetor como uma figura ainda válida, ainda desejada de certa maneira. E esse discurso histórico, quase arqueológico, acaba entrando para justificar escolhas que são socialmente determinadas, culturalmente determinadas, historicamente determinadas. E principalmente para apagar, para invisibilizar todas as escolhas que não passam por esse crivo, que é um crivo dominante, hegemônico, pelo menos na cultura, mas que na prática, na hora de ver a realidade como ela é, as coisas vão acontecer de um jeito muito diferente. Tudo bem?